Momento de reflexão, volume 2. Obra psicografada por Maria Margarida Ligori. Espírito Ramatiz. Momento de reflexão. Após a publicação do livro Momento de Reflexão volume 1, em mensagem à médium Maria Margarida Ligori, referindo seu assunto, Ramatiz escreve: quando nos referimos ao trabalho que começamos com nossa filha, era nossa intenção atingirmos essa faixa de leitores que não tiveram oportunidade de conhecimento profundo da espiritualidade, e esse objetivo está sendo alcançado. Necessitamos da boa acolhida dos leitores, em cujas mãos caem esses escritos. Eles serão libertados quando for despertado o seu coração. O momento é de agradecimento, pois o alvo está sendo atingido. É preciso notar o poder da simplicidade, até no transmitir. De que valem ensinamentos que não sejam direcionados ao homem. É fácil atingi-lo quando são simples em seu intento. O médium varia em sua linguagem conforme o seu conhecimento. Portanto, caminhe, minha filha, no seu caminho sem nunca discordar do caminho em que caminha o outro. Todos estão se dirigindo para um mesmo fim. Esse trabalho que estamos transmitindo, pela minha filha, está sendo absorvido plenamente por muitos que nunca foram tocados antes, e temos certeza que o nosso desejo é este. Creiam no poder da palavra e sejam envolvidos na luz, na paz, no amor. Ramatiz. 20 de 03 de 1991. Agradeço a colaboração fraternal de Mani e Paulo Luz Teixeira, pai e filho, que me ajudaram a concretizar o projeto deste livro e dos anteriores. Maria Margarida Ligori. Carta de Hercílio Mais. Tão logo Maria Margarida Ligori começou a receber mensagens do mestre Ramatiz, remeteu algumas para o médium Hercílio Mais, que lhe enviou a seguinte carta. Curitiba, 13 de julho de 1971. Estimada irmã MM Ligori, Nova Friburgo, RJ. Meus votos de paz e alegria. Embora com certo atraso, devido ao excesso de minha correspondência, respondo hoje a sua carta de janeiro, cujo assunto foi-me de grata leitura. Ramatiz, sem dúvida, as entidades de gabarito espiritual elevado jamais arrendam médiums para uso exclusivo, mas atuam e inspiram todos os que se colocam sob a sua frequência vibratória, como é o caso de Ramatiz. Deste modo, não posso ser o medianeiro exclusivo de Ramatiz, mas, talvez, um dos mais afinizados a ele. Ademais, espíritos de tal envergadura não incorporam assim de modo absoluto, quase que tomando posse do médium. Eles são mais telepatas, inspirativos e atuando suavemente, sem impor ou exigir. Assim, não descreio que seja Ramatiz quem opera no trabalho orientado pela irmã, porquanto são muito boas e educativas as mensagens que me enviou, demonstrando assim que existe a marca chancela ramatiziana, que é amor, universalidade e progresso espiritual. Aliás, as comunicações traem mesmo o tom ramatiziano, a sua tranquila exposição e segurança, distante do sectarismo tão pernicioso entre os próprios espíritas ortodoxos. Tratando-se de um oriental, a OG e mais iniciativas de filosofia espiritual cabem sempre no trabalho de Ramatiz, que está presente onde houver afinidade, simpatia e ansiedade por ele. Já nos explicou, certa vez, que não há necessidade de indagarmos se ele atua aqui ou ali, mas poderemos identificá-lo pelo sentido íntimo das comunicações por outros médiuns, mesmo que haja um vocabulário mais pobre, porquanto varia o médium para médium conforme a sua cultura e sensibilidade. Acredito que se for determinado pelo alto, dia chegará em que teremos um encontro pessoal, porquanto em face da minha excessiva atividade mediúnica e mesmo profissional como advogado e homeopata, não disponho de minutos para o intercâmbio pessoal. No entanto, escreva-me que responderei mais humilde e isso será tanto quanto encontro pessoal, aliás, mais energético, porque será através do espírito, a realidade de nossa existência. Abraços e até breve. Hercílio Mais.
O encontro pessoal e fraternal foi determinado pelo alto, pois Hercílio Mais e Maria Margarida Alighieri tiveram oportunidade de se encontrar, lá mesmo em Curitiba, algum tempo depois. Meus filhos, que todos encontrem o caminho ideal para sua libertação, e que esses ensinamentos simples levem o homem para diante, abram os seus olhos para que possa conhecer a si mesmo e compreender a seu irmão. Nada mais é preciso do que essa verdade que existe nele mesmo: ama o próximo como a ti mesmo. Que esses esclarecimentos mostrem ao homem ele mesmo, e que todos sigam em busca da luz, da paz, do amor. Nova Friburgo, 12 de junho de 1991. Ramatiz. 1. De que valeria falar de estrelas? O seu amor será eterno, esteja aqui ou em outro plano. O seu carinho será igualmente, se você senti-lo hoje pelo seu irmão. A sua fé o acompanha desde sempre. A sua humildade tanto será maior quanto praticá-la agora. A sua esperança será eterna como é o espírito. Que o seu gesto seja sempre abençoado pelo seu olhar. Na sequência em que estamos projetando nossa explanação tem sido nosso objetivo maior de servir ao homem, alertando para as coisas mais simples do seu viver. De que valeria falar de estrelas enquanto o homem não conhece as suas reações? Por que falar do sol se o homem igualmente não conhece a sua luz interior que tem maior potência? Igualmente temos esclarecido sobre os seus sentimentos, pois o homem os tem voltado para o lado errado e não tem feito deles melhor uso, este exclusivo do seu livre-arbítrio. Agora, meus queridos irmãos, como repetir e dizer sempre a mesma coisa, se os irmãos não ouvem? Seria preciso que estivéssemos sempre tocando no mesmo ponto para que este reagisse. Pois a reação é um benefício do homem e ele não quer ouvir e não quer, também, atender ao que se fala ou ao que se diz, e por isso deixa de ter informações que lhe poderiam valer. Por quanto tempo ainda o homem ficará alheio ao que se passa ao redor? Por quanto tempo ainda ele se quedará no fundo do seu eu indagando aquilo que não lhe diz respeito, deixando o seu próprio conhecimento se diluir no seu tempo eterno, e não fazer nada de certo, de útil, de firme em seu próprio benefício, o encontro do seu sentimento? Para sempre sejam claras as palavras do grande arquiteto da humanidade. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E que estejamos sempre ligados às fontes eternas da luz, da paz, do amor. A hora é chegada. Quem tem deveres a cumprir, que os cumpra. 2. Supervisionar o seu proceder. Ao raiar de um novo calendário o homem deveria prevenir-se, pois estão à sua frente inúmeras incertezas, grandes dissabores. Que ao raiar de um novo ano o homem pudesse prevenir-se mais contra o seu próprio procedimento, pois está se lançando cada vez mais num abismo de incertezas. Ao despontar de um novo conjunto de números, ele deveria verificar sempre qual a soma dos números, pois estaria deste modo se prevenindo de grandes dissabores. Na obscuridade de um procedimento, às vezes, estão duas grandes decisões, ou levará tudo ao extremo ou poderá salvar um todo. Isto o homem calcula, pois estão entre o bem e o mal todas as atitudes do homem, mas quando ele é levado a agir levianamente o seu ego está interferindo, e a solução de um problema está afeto ao seu proceder, não a critério dos acontecimentos. É importante a ação do homem em todas as coisas que pratica, pois estará dando oportunidade ao seu ego que participe em atos de alcance universal, pois todos os atos do homem vão interferir no todo que o cerca e, neste caso, alcançará sempre o seu próximo que faz parte do mesmo plano em que habita. Todos estão interferindo sempre com seus pensamentos no desenvolvimento evolutivo do plano em que vivem, por isso, e principalmente por isso, deveriam acautelar-se ou supervisionar o seu proceder. No plano Terra existem influências do próprio solo, de todo o meio ambiente, mas a mais nefasta das interferências é a do pensamento do homem,
pois ele tem a capacidade de poluir o seu meio com drogas e com ondas que se entrechocam com todo o equilíbrio da natureza, dando a ela uma característica de destruição e dor. Estará o homem sendo pressionado por algum motivo interior, ou estará sendo levado por correntes que o impelem a este procedimento? O homem está à mercê do seu interior e este está totalmente equilibrado, mas a interferência do plano inferior do seu ser domina esta área e faz com que o seu agir seja nefasto. O ego inferior afeta e comanda o seu procedimento, portanto, é necessário que a vigilância seja constante, para que o plano possa prosseguir em equilíbrio o seu tempo. É necessário também que se proponha a modificação na prática, não na teoria. O homem tem sempre em mente que deve se modificar, mas isto está longe de sua vivência como o sol está longe da terra, apesar de ser a sua maior fonte de vida. Está, portanto, na vontade do homem a sua vitória, está também no proceder do homem a sua derrota, basta que para isso ele escolha. Quando a conscientização for usada, quando o discernimento for posto na prática, a escolha estará sendo protegida por fontes eternas, que serão alimentadas pelo equilíbrio e pela vontade do ego superior, pois este se dirige sempre para a luz, a paz, o amor. Não se confunda o homem, quando beber a água da verdade da vida, com vãs filosofias que ele encontre em seu caminho. 3. Quem poderá mudar o rumo de uma salvação? Quem poderá deter a marcha do tempo se alguém não tem o tempo em suas mãos? Quem poderá deter o espírito em sua caminhada? Quem poderá mudar o rumo de uma salvação, senão o próprio coração-mente que se juntam formando barreira intransponível ao ego inferior, tornando nula a sua ação? Quem poderá dizer não, se o seu coração ditar sim? Os acontecimentos atuais levaram o homem ao seu caminho de destruição, proporcionando oportunidade de seu ego inferior transtornar sua conduta espiritual, pondo em vigilância, tornando um objeto de destruição e dor. Poderá-se evoluir em tragédia o momento que passa se o homem não procurar ser novamente o ser criado pelo Espírito Divino, e, estando desatento, poderá interromper sua subida na espiritualidade. É sabido que para cada ação existe uma reação idêntica, para cada aventura conquistada sem discernimento uma reação negativa, e uma destruição gradativa vai se aproximando até se tornar nulo o objetivo principal do espírito, que é a sua evolução. Todos estão num círculo que se alarga eternamente, mas poderá se tornar sem efeito para todos os que se aprofundam no abismo da irresponsabilidade momentânea, trazendo para sua existência toda a insatisfação e atraso espiritual. Quando a subida a um nível é provocada através de esforço próprio, o espírito entrará em elevação com seu próprio coração, mas se o impulso inicial for de reverência, esta atitude é modificada até que encontre equilíbrio e paz nos seus afazeres espirituais, pois uma atitude poderá ser absorvida por práticas mais tarde, e se distanciar de um início apenas com um pretexto não muito saudável, que é a experiência vulgar e sem direção, apenas por curiosidade. É necessário que todo ser se previna contra essas atitudes que de nada valem, apenas trazem atraso para o homem na sua escalada espiritual, trazendo para o seu viver pesares e sofrimentos desnecessários. Quando o coração encabeça essa experiência, quando o seu lado místico e religioso guia seus passos, a salvação é o porto que ancorará muitos espíritos sedentos de conquistas sublimes. Que todos tenham em mente que só chegarão lá se iniciarem práticas de luz, de paz, de amor. Na estrela está a claridade natural, no sol a fonte de luz, no amor o clarão mais sublime do Criador. 4. Se você é parte de um todo. Se a morte é a vida, por que não aceitá-la, pois abrir-se-ão novos horizontes na vida do espírito? Ele, liberto da carne, age com mais intensidade a serviço do próximo. Se a vida é a morte do espírito, ele, quando preso à carne, não pode agir em seu próprio benefício, está se redimindo de faltas. É necessário amarem-se uns aos outros.
A importância da caminhada está no valor do amor distribuído. A alma infantil está num corpo em flor, e será sempre acompanhada, até a idade de 7 anos, pelos seus amigos e protetores. Mas, desta data em diante, começa sua peregrinação propriamente dita. Quando o corpo é infantil, tem funções afinadíssimas com os seus companheiros de grupo, o espírito vai se acostumar na carne, está solitário mas confortado com a presença de seus companheiros, portanto, age e trabalha para seu próprio sustento, baseado como está no seu grupo encarnacional. Quando atinge 7 anos, que são os dias e noites adequados para sua libertação da tutela de sua guarda, ficará entregue simplesmente a seu mentor espiritual que o seguirá pela vida corporal, mas ficará apenas como guardião, mantendo-se à distância, para que o espírito possa ter sua liberdade de agir e interpretar, de se assegurar em suas próprias atuações terrenas, para que ele sozinho aprenda a influenciar o seu coração, para que ele tome a si toda a manifestação do seu corpo físico, procurando mudá-lo à sua necessidade. Se o espírito não pode interpretar o seu corpo físico sozinho, em suas funções, o guardião chega a si mais, é quando no coração constituído na carne, que é o espírito manifestado, acontece o entrosamento natural para que o espírito possa agir com liberdade, tendo sua facilidade espontânea, e então forma-se a ponte coração-espírito, para a função principal dele aqui está, a elevação e a escolha em segurança de sua vontade definitiva que é a sua redenção, que é a sua contribuição no plano espiritual, sua melhoria e seu alcance a novos planos, para que o seu trabalho seja maior, para que, em grupo, possa levar amparo e proteção aos que necessitam. Quando o trabalho mediúnico se inicia, é a comunicação direta com sua fonte a continuidade de seu poder. E, então, a influência benéfica do seu grupo espiritual se fará sentir sem interferências, e os achados se sucederão, e os ponto-pertences chegarão no meio de cada um e todos gozarão de infinitas bênçãos, pois o que é de um pertence a todos. Se você é parte de um todo que evolui, também tem deveres e obrigações. Se você é formado de partículas divinas, é preciso que faça circular estas partículas em todo o seu ser, pois estará se beneficiando e beneficiando o seu espírito, para que ele alcance cada vez mais a luz, a paz, o amor. Na subida de um espírito está o seu trabalho calcado no plano terra. Seja para ele um alicerce, não um empecilho. 5. É hora de refletir, de meditar, de escolher. Que o plano Terra se junte aos outros planos do espaço cósmico, tendo a finalidade única da elevação. Que todos se amem com um infinito amor que os amparará e protegerá eternamente. Que deixem que se faça a queima de suas impurezas sem o menor descuido, estarão se elevando na escala da evolução do espírito. Que todos possam se encontrar nas fontes eternas da salvação do homem, Deus. Na imponderabilidade dos acontecimentos está a ação de Deus mostrando ao homem a sua infinita ternura, o seu infinito amor pela humanidade. Estamos dentro de um grande círculo que se alarga eternamente, levando o homem a considerações, para que ele pense e reflita no que faz ao plano Terra tão bem estruturado pelo poder divino, para ser o palco de expiações e provas do Espírito, mas que aos poucos está perdendo suas características de plano hospitaleiro, tornando-se um algoz em meio às torturas do espírito. Quando o homem se conscientizar do valor deste plano Terra para a evolução do espírito, já será tarde demais, já se terá tornado um amontoado de tormentos para os que ficarem neste plano, será o caos total de toda a humanidade. Quando o poder divino implantou amor no plano da Terra, era para que o homem usasse e fizesse dele o seu maior sustento, mas o que vimos, então, foi o amor sair do coração do homem, foi o seu desrespeito aos elementos, foi o seu descaso e tamanha ousadia que agora o seu agir tem sido para a destruição total do plano. E, perguntarão alguns, não será este o fim desejado? Não poderia ser,
Pois o plano divino ergueu um pedestal para o homem, que é o espírito constituído na carne, mas ele, com seu livre-arbítrio, esfacelou tudo o que encontrou, sua ambição é desmedida e, então, subiu o seu ego inferior e o seu desequilíbrio é total em relação à segurança e ao trabalho no meio ambiente. A destruição é iminente para todos, portanto, alerta. Tudo perecerá como num passe de mágica se não houver uma consideração nos atos do homem. Tudo estará em derrocada final para todo o império glorioso, que é este onde o homem tudo recebeu e está dando em troca a devastação e a dor. Na aurora dos tempos está a certeza de que tudo será destruição e desalento se o homem não acordar para ver o que se passa a seu redor, se ele não se contiver em seus atos de devastação, se não olhar com olhos de bondade e amor o mundo que o Pai lhe ofertou, que será o seu alento para a eternidade ou então o seu tormento, pois a raça humana carregará este delito em sua consciência, crucificou o plano terra até a sua devastação total. É hora de refletir, é hora de meditar, de pensar, de escolher, pois que, para o total benefício do espírito, o homem precisa se voltar para a luz, a paz, o amor. Na hora precisa, o momento exato de dar e receber o amor, a caridade, a fé, a esperança de que sua passagem pelo plano terra foi gloriosa e amena e que as bênçãos estarão sobre todos. 6. Direção certa do caminho escolhido. Os que caminham com seus próprios pés terão a certeza das descobertas e ganharão o compromisso de levar adiante o que receberam. Os que padecem suas dores e as mesmas diluem na caridade e no perdão, ganharão a certeza do dever cumprido por forjarem suas vitórias na paciência e na resignação. Os que levam a luz terão a certeza de que caminham pela mão do amor e da caridade, terão a direção certa do caminho escolhido. Na claridade de todo espírito está acesa a chama de servir ao próximo, para que ele e seus companheiros se elevem na escala espiritual e cada vez mais possam usufruir desta oportunidade de amar. Quando todos juntos se unem para alcance de um bem comum, e a dignidade espiritual que atua em todo o grupo, elevando cada vez mais, pois estarão deste modo mais próximos do objetivo a alcançar, e todos estarão munidos da fé e da caridade. Se os que se juntam em grupo com o mesmo objetivo encontram o ponto de referência comum, se lançam em trabalhos espontâneos, e todos os pedidos e apelos de socorro que chegam à sua faixa são prontamente socorridos e atendidos, todos estão solícitos e abnegados nos trabalhos de socorro e auxílios, derramando sobre os pedintes os eflúvios de amor e paz. Para a recompensa deste trabalho, serão distribuídas senhas de amor, que são tons que se unem novamente formando cabedais imensos de proteção e amparo, como se fosse uma abóbada translúcida, protegendo o cosmos, dando a ele todos os elementos de anteparo às correntes negativas que também giram pelo espaço cósmico, derramando todo um manifesto arrasador. Se os espíritos de boa vontade se dão assim tão intensamente, porque os humanos, que são espíritos encarnados, vivem uma eterna guerra de experiências. Porque não deixam de lado as desavenças e cuidem somente de pagar o seu tributo encarnacional e se lancem numa grande e fraternal corrente de espíritos que desejam a redenção, embora sofram os seus grandes tributos, embora tenham karmas a resgatar, embora sofram mas com a certeza de melhoria e alcance do perdão. Porque todos não têm apenas sentimentos nobres que atuem, em vez de paixões e cobiças, e que sentimentos de perdão e caridade reinem entre os homens. Seria tão proveitoso para o espírito, como seria para o mundo dos homens, a bondade, a alegria, a caridade, a paz, o amor, e tudo isto é tão simples de alcançar, bastando que para tanto o homem constituído só se redimisse dos seus pecados tendo a consciência exata que fora dos seus mananciais divinos não existe salvação, e que estes estão sempre à disposição dos homens, bastando que para isso se dirigissem para a luz, a paz, o amor. Na glória do amor, da caridade e da humildade está a salvação da humanidade. 7. Sublimes deveres do espírito.
Os poucos que estarão no dia em que tudo voltará ao todo do oculto dos mundos saberão que nada foi cumprido, nada foi obedecido, nada foi apaziguado no coração do homem. Saberão que todo este esplendor que a mente divina concebeu não sensibilizou o coração do homem, que persistiu em sua destruição. Saberão, ainda em mais, que não terão outra oportunidade igual à que passou, pois do coração de Deus surgiu o coração do homem, e ele não obedeceu a este divino coração e se destruiu. Na complexidade de uma gota de água está um mundo em formação, e o homem continua com seus pés pregados ao chão do entendimento e da evolução, e pensa que é o dono absoluto da lógica e da razão, se esquecendo de que ele é vulnerável e perece como qualquer outro motivo de vida neste planeta Terra. Enquanto o tempo passa, o homem não passa de um simples objeto dos seus desejos, sem discernimento nem vontade de evolução e alcance de bens espirituais que o possam guarnecer e favorecer em sua evolução espiritual, pois está agarrado aos prazeres momentâneos do seu mundo efêmero e fugaz. Não poderá permanecer em seu pedestal, que não tem alicerces fincados na razão lógica da evolução e da obtenção de credenciais espirituais, para a penetração e acatamento dos sublimes deveres do espírito, que é o conhecimento exato de sua permanência nos mananciais de origem divina, que lhe garante a obtenção sublime da evolução. É preciso, outro sim, que o homem se conscientize também de seus deveres humanos que estão desmoronando, que não lhe resta nada em seu coração, não tem seus sentimentos de solidariedade humana, esta foi banida do seu viver, e não poderá, é lógico, chegar a lugar nenhum. Se não tem domínio de seus instintos ainda rasteiros, como poderá dominar sua vontade sublime, que é o servir ao seu próximo com todo o amor que lhe foi dispensado em sua formação? O homem está exatamente onde o colocou o seu egoísmo e fascínio efêmeros e enganadores, transferindo para o seu coração toda a formação distorcida com que tem se pautado, com que tem se formado em seus sentimentos-chave de toda a manutenção, quer do seu corpo físico, quer de sua formação e equilíbrio espiritual. Seria preciso uma grande transformação nos sentimentos do homem para que ele agora reconhecesse o caminho percorrido, para que ele, em pleno domínio de seus sentimentos, pudesse escolher e se dirigir, eternamente, para dentro à procura das fontes sublimes da luz, da paz, do amor. Nada floresce se não for de boa semeadura. 8. A grande oportunidade se aproxima. Os que abençoam em nome do Pai serão abençoados pela fonte divina. Os que falam pela boca do perdão e da caridade receberão o perdão e a caridade vindos do oculto. Os que praticam diariamente o amo ao próximo como a ti mesmo ganharão a oportunidade ilimitada de servir ao Pai. Receberão por outro lado a incumbência de mais e mais repartir tudo o que trazem em seu coração, gozarão do privilégio máximo do encarnado, estar entre os que necessitam caminhar. Agora será tudo visto e revisto pela força criadora do universo cósmico com o fim primordial de dar o destino de sua criação à salvação e à caridade, metas únicas de sua vontade, que abrange o homem com todo o seu amor e o seu divino amparo. Estejam todos prevenidos, pois a grande oportunidade se aproxima. Em todos estará implantado o ato da reflexão. É hora de serenidade e complacência com o seu próprio íntimo, pois ele está desgovernado e é preciso aplicação de todo o esforço espiritual para que novamente tenha o equilíbrio natural, para que siga em linha ascendente o caminho da evolução e deixe para trás tudo o que oprime e apavora, a destruição e a dor. Enquanto o homem for homem, e dono de suas ações, ainda poderá raciocinar e clarear sua memória física, mas quando este homem já não for senhor absoluto de sua vontade, será um desequilíbrio e uma degradação que levará todo o plano ao sofrimento e à dor. Se o ser humano é senhor absoluto, como pensa, de seu viver aqui neste plano constituído e criado, deveria olhar mais para dentro e verificar que, enquanto pensar e refletir desordenadamente, não haverá chances de evolução para o seu espírito que, preso às contingências da encarnação, nada pode influenciar,
A não ser quando este ser humano reflete e ora, implora e se coloca em silêncio, para que ele, espírito, possa falar. Seria tão proveitoso para todos se tudo do homem fosse ouvido, que o dono absoluto deste corpo falasse, que o seu coração cumprisse ordens, que de suas mãos saíssem a fé e a caridade, tudo mais seria eterno, como é eterno em amor o ser divino, fonte mantenedora de todas as fontes do homem e, então, a glória estaria no plano terra, pois enquanto o homem não se curvar perante a sua própria consciência, não encontrará abrigo e proteção do seu próprio destino. Tudo está claro, tudo está dentro, tudo é de todos como são as fontes eternas da luz, da paz, do amor. Na hora é preciso dar um pouco mais para que depois tenha tudo mais. 9. Amar o próprio amor. Se o poder de amar é o centro do equilíbrio emocional, o dar e receber é um dos seus adornos, como é a caridade. Se no amor o homem se afirma um ser humano saído do coração de Deus, na caridade ele se eleva até ao centro do universo cósmico. Se no perdão ele redime as suas dores, na resignação ele ganha novos horizontes de poder e glória. Se na entrega ele der tudo, ficará ainda com todo que mora em seu coração. Assim seja. No momento da entrega existe a força da criação presente ao sublime ato do amor. O espírito está preso à carne, nada conhecendo, nada recordando, mas, no momento que antecede seu desligamento, acontece o milagre da volta triunfal do espírito à sua essência, e é como se fosse um clarão em céu claro, tudo cria uma fulgurante coloração, tudo é esplendor e liberdade, e ele se sente contemplado pelo tempo de escuridão e prisão. Quando o espírito deixa a carne, é imediatamente cercado por seus companheiros de apoio, pelo seu grupo encarnacional, que se preocupou com sua encarnação, com quem manteve grande afeto, e logo que se vê livre, tem o aconchego destes amigos, companheiros de desejos e aspirações, e de imediato é amparado e reconfortado, fazendo com que o espírito que retorna se sinta de imediato feliz e revigorado da grande viagem que fez. O acontecimento é logo comemorado com boas-vindas da grande jornada, quando é também relatado tudo que alcançou, tudo que conseguiu, e quando tudo foi atingido é um agradecimento e calorosos votos de boas-vindas. Mas, quando o espírito que desencarnou não foi bem sucedido, sofre ainda os transtornos da transição, está sofrendo ainda os efeitos de sua encarnação, está meio tonto, sem seu domínio claro, é assistido e levado de imediato para o repouso e recuperação, até que possa sentir e alegrar-se com seu retorno. Tudo é protegido e amparado, e aos poucos ele vai acordando do grande sono, que às vezes foi um grande pesadelo, e então tudo é passado em revista, a sua vida, a sua atuação, o que recolheu, o que o acrescentou. Na vida do espírito lhe espera ambicioso a morte, ou transformação do corpo físico, para que ele prolongue mais uma vez a atuação do espírito livre, para que mais tarde, talvez, com suas experiências ele retorne ao plano dos encarnados, e tenha mais proveito dessa experiência. Na vida da carne o espírito é prisioneiro, só atuando quando a sensibilidade do corpo está em elevado sentir, mas, se não acontece o despertar dos sentidos, ele permanece em completo abandono e será nula sua descida neste plano, apenas emprestou sua colaboração ao ato encarnacional, nada acrescentou à sua evolução. É preciso estar alerta para as coisas do espírito, como também a atuação do espírito é salutar para o corpo físico, fazendo-o mais forte e levando a bom termo sua atuação entre os seus irmãos do momento. Tudo isto é benéfico, e consegue influência benfazeja e feliz quem se dirige sempre para o centro do universo cósmico, lá tirando tudo o que lhe dá vigor nas fontes eternas da luz, da paz, do amor. Nada é preciso fazer a não ser amar o próprio amor, obedecendo-lhe a razão mais forte que é, não faças aos outros aquilo que não queres que te façam. 10. Volta ao seu estado primitivo.
Que todos possam alcançar o equilíbrio necessário em suas vidas e que elas possam representar a oportunidade que tem o espírito de alcançar a evolução. Que de seu intento se faça o objetivo máximo, que é dar sempre a oportunidade a ser constituído para que pratique a caridade. Que a sua atuação seja constante em todo o meio ambiente em que vive, e a provação na sua volta seja salutar e amena, para que dê, com o seu exemplo, o ânimo de estar neste plano a outros espíritos seus companheiros. O exemplo de ser correto e de encontrar, com o seu esforço, a saída deste emaranhado de dúvidas, leva o espírito a seus companheiros de guarda a grande satisfação. O exemplo. Satisfação porque o objetivo foi alcançado. Exemplo, pois muitos e muitos outros espíritos se sentirão induzidos a seguir o mesmo exemplo de amor e caridade, formando, deste modo, a oportunidade que dá a libertação e o alcance de atingir novos rumos na vida espiritual. Saberão os espíritos que tudo neste plano terra é adverso. Sentirão o ânimo mais fraco porque sabem de antemão os embaraços desta experiência. Sim, todos estão cientes do que os espera, mas também sabem que podem, com perseverança e esforço, atingir o que os espera alcançar. Saberão, por outro lado, que esta oportunidade única que lhes dá o Pai da escolha e do exemplo ao mesmo tempo e, neste caldeamento, encontrarem a intenção que lhes vai no âmago, que é a evolução. Quando todos os encarnados se conscientizarem de que aqui estão por algum motivo e de que este motivo é também um exemplo, procurarão respeitar os desígnios do Pai, amando e perdoando, obedecendo e trabalhando, agindo e atingindo como são e porque os demais seres da natureza são seus irmãos, respeitando primeiramente o seu companheiro, seja ele em que estado se apresentar, mas lembrando sempre que todos estão em suas formas alcançadas com esforço e perseverança, sabendo do grande empenho de todos em harmonizar este cenário. Quem traz a vontade firme de organizar e amparar, como pode destruir e afetar o equilíbrio de viver. Enquanto outros irmãos, almas e corações, procuram amenizar e construir, outros procuram e impõem a destruição e a dor, o desespero e a transformação de seu semelhante para a dor e a contaminação que levam à destruição. O grande palco da vida dá a cada representante o seu autodomínio, mas o homem procura representar o seu papel trazendo em suas mãos o extermínio e o desalento. A volta ao seu estado primitivo deveria ser o seu objetivo, pois ele é, em essência, a formação do Pai, mas o seu livre-arbítrio desfaz e aniquila. Saberão todos que deveriam procurar reforços na fonte eterna, sabedoria e poder, vontade e equilíbrio. Saberiam que somente pela direção se alcança o objetivo, e todos poderiam encontrar esta direção, este equilíbrio, esta vontade e força, se dirigissem eternamente para a luz, a paz, o amor. Na hora presente todos caminham às cegas. Como será o despertar? 11. Encontrar uma saída. Se os homens sabem de sua condição neste plano de provas, por que não procuram o caminho da verdade dele e façam a direção de suas conquistas? No apaziguamento do coração está o maior bálsamo para os aflitos. É preciso orar e vigiar para que este estado seja alcançado. No decorrer da vida está sempre a morte. É um estado importante do viver, pois vive-se morrendo a cada instante. O corpo do homem é um arsenal de batalhas para o desenvolvimento de sua personalidade, mas é um constante combate em plena atividade, em que todos os seus órgãos se empenham para que o funcionamento se faça. Quando algum dos setores do corpo humano não funciona em harmonia, todo o conjunto entra em pane e, se por algum motivo, um órgão for agredido, lhe vão em defesa a todos os demais. Comparando o homem, o seu corpo, com um grande arsenal de munições, e se por acaso é acionado um setor, tudo desaba em consequência deste desequilíbrio, mas o conjunto sempre caminha unido. Portanto, quando a circulação tem problemas é porque o coração também os tem, e a vida do encarnado é também igual ao seu sistema físico. Se a alma do homem sofre, o seu conjunto habitacional, vamos dizer, também sofre,
E muitos casos de doenças fulminantes são ocasionados por disfunção do corpo etérico. Estão lá, neste conjunto, as mazelas que são passadas para o físico. Todos os corpos do homem sofrem os transtornos de cada um, mas precisamente os do corpo etérico causal. É aí que se formam as panes agudas do corpo físico, e este, por sua vez, destila as mazelas do grupo etérico, vamos dizer, e causa então enfermidades desconhecidas, em alguns casos, e outras em proporções assustadoras. É preciso, tornamos a repetir, que o homem tem o propósito imediato de se melhorar, de se encontrar, para que as suas aquisições sejam para sua formação e não para sua destruição. Quando o corpo físico sofre, todo um conjunto está em desarmonia, portanto, estão lá e não aqui as doenças do homem, até as que são congênitas. Tudo é jogado no etérico, como são igualmente as suas virtudes, as suas aquisições que o ornamentam, como sejam a bondade, a caridade, o amor distribuído, que o elevam e purificam. Estejam atentos para que a guarda dos sentimentos seja brilhante, que ilumine não só o caminho do encarnado como do seu grupo de batalha terrena. É preciso orar, é preciso vigiar para que os que vão despreocupados sejam alertados com o seu exemplo e encontrem, todos, o caminho da luz, da paz, do amor. Na senda vitoriosa do Espírito está a vontade de ferro do homem, encontrar uma saída. 12. E você sabe perdoar? Os mansos de coração terão a dádiva de levar a palavra de Cristo aos que estão na indecisão e no sofrimento. Da boca do que consola sairá a palavra que regenera e eleva, o perdão. Esperemos que todos juntos encontrem a palavra da regeneração e do amparo, para que possam seguir adiante e vislumbrar o caminho do amor. Na oportunidade máxima de uma encarnação bem orientada está a palavra perdão. E o que é o perdão? É aquele sentimento nobre que está no coração do homem, sempre pronta à sua ação benfazeja, a que traduz o poder de suavizar, de sarar, de cicatrizar todas as feridas. E você sabe perdoar? Perdoar não é fazer com que o seu irmão se sinta culpado de algo, é fazê-lo justamente sentir-se ao contrário, é encontrar a receptividade humana, é o apaziguamento dos seus sentimentos conturbados e, ao mesmo tempo, mostrar o seu verdadeiro caminho. Às vezes o perdão não é tão suave, é rigoroso no seu sentir, mas afeta e anima o coração de todo aquele que o necessita e faz com que ele se arme e se contenha, esteja contrito em seu íntimo e se lance à regeneração. Atuando de uma outra forma, dando e recebendo a tranquilidade, a sua atuação é generosa e temerosa ao mesmo tempo, mas com grande ação de regeneração e consolo. Tudo que se impõe não é justo nem digno, tudo que se recebe é lição, e da lição se tira o devido aproveitamento, que pode ser um simples ato de reflexão. Quando o homem olha para dentro do seu coração, quer se perdoar pelas faltas cometidas. Quando ele olha para seus irmãos, às vezes quer recriminação e oposição, verificação das faltas alheias, e medindo-as com as suas, existirá, forçosamente, a benevolência a seu favor. Tudo é relativo quando analisado ele próprio. É preciso verificar, com imparcialidade, todas as atitudes do cotidiano. É preciso estar alerta para não deixar que sentimentos mesquinhos aniquilem a vida do encarnado, pois todos estão aqui se ajustando, pagando dívidas, procurando progresso. Portanto, amem-se a si próprios com igualdade e fraternidade. A hora está bem próxima da aurora de cada um, pois a qualquer momento poderão retornar. Sigam a imagem exemplar daquele que é humilde e perdoa, pois as fontes eternas estão à disposição de todos que querem buscar forças na luz, na paz, no amor. Na amplitude de uma ação está uma reação idêntica. 13. Apenas ouvir a voz interior. Que todos possam encontrar a fé e a caridade em todos os sublinhado que os cercam, pois estão irmanados por um único sentimento que é o amor do Pai. Na escuridão em que vive o encarnado, seja um farol,
um pequeno ponto ou apenas um clarão, mas que o ilumine para que encontre o caminho da evolução. Bendito todo aquele que ora, que teme e que chora. Os passos do homem estão traçados no seu destino no cosmos, e para isso nada é preciso fazer, apenas ouvir a voz interior que lhe comanda o destino. E para que serve esta voz, se muitos não a ouvem? Esta voz é a segurança do homem, é o seu apoio na evolução do seu espírito que veio a este plano com um só intuito, servir. Na ocasião de uma concepção, o espírito está pronto para habitar aquele corpo invólucro que se oferece e, com planos determinados, se predispõe à encarnação, envolto, também, numa promessa que ele sabe não ser assim tão fácil, pois ao homem constituído estão todados os seus sentidos de alcançar seus objetivos. Assim, ele vem em missão. Quando o espírito que está em missão de evangelização, como exemplo, encontra um companheiro alheio a este sentimento, fica um pouco desnorteado e procura chamar a atenção do homem de algum modo, e nesse esforço dá tudo o que está em seu poder, empresta a sua vivência, dá o seu clarão de entendimento, motiva e trabalha para que o homem possa encontrar o seu caminho. Muitas vezes o homem assim constituído não encontra a ocasião, ou talvez não se permita esta ocasião, e o espírito volta à sua essência sem nunca ter tocado o homem em sua sensibilidade, e se põe novamente à disposição a outra encarnação. Neste trabalho todo o homem está alheio, a matéria constituída não dá nada para formar esta ocasião de grandes proporções ocultas, e pensa ele que, somente ele, é que escolhe e forma sua vida terrena, não sabe que tudo está aí e foi feito alheio à sua vontade e, para isso, precisa-se muito da contemplação do espírito, da sua atenção. Enquanto persistir o alheamento espiritual, o homem não poderá caminhar. Somente depois deste encontro ele poderá florescer em sua total finalidade, até que alcance novos rumos, novas oportunidades de retomar o seu cabedal, que está à sua disposição no oculto sideral e que lhe pertence por merecimento, pois o espírito veio diversas vezes a este plano, trabalhou, armazenou os bens que distribuiu. Os seus sentimentos superiores assim o fizeram, mas esta retomada só se dá com o conhecimento do homem constituído, com sua aceitação. O tesouro oculto pertence ao espírito, mas é o homem que lhe permite revê-lo em benefício dos seus irmãos. Que a glória de servir ao Pai na pessoa do próximo seja a oportunidade única de ir buscar alento nas fontes eternas da luz, da paz, do amor. Na obscuridade, às vezes, está uma luz que precisa ser descoberta. 14. Antenas vivas. Que o amor chegue ao coração do homem para fazê-lo em paz e feliz, pois o seu estado é unicamente para servir. Que os arautos da verdade anunciem paz na terra aos homens de boa vontade, para que eles sirvam aos seus irmãos do plano com o mesmo amor com que foram criados. Que os passos de todos trilhem o caminho da verdade para que eles trilhem o verdadeiro caminho que os conduzirá ao eterno. Na ocasião em que se dão fatos extraordinários na vida do homem, ele não os distingue com a sua devida atenção e, por isso, perde oportunidades maravilhosas de conhecimento e compreensão. Porque os sensitivos não dão a devida importância aos menores fatos ocorrentes em sua vida. Quem poderia responder devidamente seria o próprio sensitivo, que não leva em consideração as ocasiões em que lhe é mostrado e demonstrado quanto tem em potencial energético o seu cérebro-mente, que anima o seu corpo físico que não lhe serve para nada, apenas é o veículo desta parte física, pois a sua parte mais importante é a sensitiva, é o sentimento, é a sua parte de sentimentos que lhe vem de todo o seu passado, que poderia ser, talvez em planos que ele, como se encontra na carne, desconhece e não tem o menor entendimento. Como acontecem ocasiões na vida do encarnado assim tão encantadoras para sua vida espiritual. As oportunidades destes fatos estão provando que ele quem os sabe aproveitar tem ajudado em inúmeros casos aos seus irmãos que são tolhidos totalmente em seus sensores, portanto,
completamente na escuridão. E estes sensitivos poderiam ser antenas vivas auxiliando a recepção de muitos espíritos indefesos, que lutam para desincumbir suas missões de paz e amor. Poderiam e, o que é mais importante, deveriam cultivar esses pensamentos e deixar que eles viessem à tona naturalmente. E como fazê-lo? Tendo bons propósitos de sentimentos e completa vontade de auxílio, tendo cuidado em seu coração e a vontade sempre presente do auxílio, isto acordaria sua parte de auxílios em potencial de toda uma estrutura aqui composta neste plano de expiações e cumprimento de deveres, de resgates e punições. Como seria tão proveitoso para esta grande orquestra se todos os seus componentes cuidassem de seus instrumentos com amor, com atenção, com acuidade, para que a sinfonia da vida fosse o som mais limpo que ressoasse em plena natureza, tudo em demanda de planos evolutivos que os levariam ao centro cósmico de força e poder. Quem diria que tudo não passa mais que um minuto na vida de cada ser, e que se todos cuidassem da afinação do instrumento, a orquestra emitiria os sons com ressonância sempre constante para a luz, a paz, o amor. Se você é dono do seu som, por que não afiná-lo na mesma escala do seu irmão? 15. Pobre é aquele que não conhece. Que todos tenham a força da fé em seu coração, para que possam alcançar a essência do universo que distribui bênçãos aos planos da criação. Que todos tenham a força do amor animando sua vida, pois está aí a concentração da criação. Que todos amem o amor que pode transformar o mundo em que vivem, transformando sua própria vida e levando abrigo aos que nada têm. Assim seja. Na ocasião está a oportunidade do homem. Em todas as ocasiões de seu viver está a oportunidade de evolução do ser humano, somente ele se distancia cada vez mais do seu ponto principal, que é a compreensão das coisas divinas, que é a manutenção de sua fé, que é o seu amor a todos os seres que o cercam, e, nesta peregrinação sem rumo, está se distanciando sempre de sua própria fonte, sua divina essência. Seria tão proveitoso para o homem sua união com as forças do oculto, mas está sempre tão ocupado com suas conquistas momentâneas, que se distrai enormemente e se perde. Quanto tempo mais o homem estará assim tão distraído? De quanto tempo precisará para sua recuperação? Isto só será respondido pelo próprio homem, pois é ele quem comanda sua evolução. Se ele procurar, provavelmente achará. Mas, em sua indolência, só crê e pesquisa o que vê, só sabe da existência de coisas visíveis e palpáveis, esquecendo-se de quem o anima, que é a sua alma, sentimento, coração, reconhecida por ele como sendo coisas incontroláveis e que não tem a menor posição em seu proceder e nem reconhecimento como busca atuante em seu meio físico. Como está enganado este homem que não sabe de nada da sua existência terrena, nem sabe como está aqui e provavelmente como se mantém, não compreende seu próprio corpo físico, e isto são coisas que ele diz que entende. Não conhece seu mecanismo funcional e trata-o como se fosse um depositário de alimentação, somente sabe comer e não se alimenta e se diz dono absoluto desta máquina. É verdade que o seu conhecimento tem avançado, mas ainda está muito limitado nos conhecimentos que deveria observar. Estamos vendo que o conhecimento humano até agora nada sabe do potencial energético que guarda o seu cérebro. Nada sabe do poder do seu pensamento e do seu sentimento, nada conhecendo dos milagres do amor, pensando que tudo é feito por sua mão. Como é triste vê-lo caminhar às cegas, quando poderia ser guiado por faróis poderosos, que iluminariam a sua estrada, tornando-a uma brilhante trilha em direção ao infinito, em conhecimento e poderes, em aquisições e descobertas. Pobre é aquele que não conhece. Pobre mendigo é aquele que tudo tem e nada sabe. Rico é aquele que, embora sem bens materiais que o cubram, é um despertar constante de consciência em direção ao Pai, é o que conhece e caminha, é o que conquista e distribui. Que a escolha os leve a ver ricos e pobres conforme o merecimento de cada um, mas saibam que todos permanecerão ligados,
até que acordem, as fontes da luz, da paz, do amor. Nada é mais puro do que a pureza do espírito. 16. A mãe é o depositário do espírito. Os poderes do oculto são tantos que o homem não conhece a sua ação, pensa que é limitado pela carne, engana-se. Os poderes da carne são efêmeros e o homem se agarra a eles como um porto seguro, é ilusão. Os poderes da mente estão presentes na vida do homem e ele os relega a planos inferiores. Os poderes da força física são transitórios e o homem pensa que é forte e sucumbe. Na ocasião do nascimento do homem, ele já traz toda a sua atuação neste plano e os seus instintos também já se fazem presentes em seu pequeno corpo físico. Tudo está presente, só ele cresce e vive ausente do seu poder constituído. Estamos em pleno funcionamento de um organismo em formação. Dentro do ventre materno o ser já é dotado de todos os sentidos de percepção. Tudo já lhe foi entregue pela natureza no ato da sua concepção. Todos os seus sentimentos estão latentes. Todos os seus hábitos, os congênitos, como o nome indica, já se fazem presentes neste ser que inicia a vida dentro da vida da mãe. Estando à mercê dos sentimentos de sua mãe, do que ela lhe fornecia em manutenção do seu corpo físico, vai se formando uma estreita ligação de amizade, correspondendo ao grau íntimo que nutre com sua mãe, mantenedora e fornecedora de todos os elementos indispensáveis para sua formação, para que lhe dê forças para enfrentar este mundo hostil, que é o plano de viver na carne. Estamos presenciando os humores de um feto, que se evolui dia a dia sob a complacência estreita do organismo de sua protetora, sua mãe. Vai se formando o elo de ligação que jamais se apagará de sua mente, pois o ser em formação pensa desembaraçado de todo empecilho, sabe que vai ser formado com elementos naturais de sua mãe e, aos poucos, perde a noção exata desta corrente sanguínea e se entrega ao doce aconchego do ventre materno. Seu raciocínio uterino se apaga e se deixa guiar e dirigir pelos humores de sua matriz. Está entregue totalmente ao cordão umbilical, que é cortado fisicamente na hora que nasce, mas o ser fluídico continua pela vida fora, só afetado quando uma das partes se integra novamente à natureza. O fio invisível mas inquebrantável, cheio de poderes e fortaleza, garante até os 7 anos a manutenção do corpo infantil. Depois, pouco a pouco se sente independente e aquele ser, produto do seu ser, filho de sua mãe, continuação do seu coração, sentimento do seu sentimento, amor do seu amor, se lança sozinho com a sua intenção de elevar-se na escala da evolução para que, por sua vez, no futuro também seja força, vida que levará a vida a outro ser em formação. A mãe é o depositário do espírito, e esta importante missão é confiada à mulher, divina presença do amor na face da terra, seu representante legal, a sua parte física, importante, gloriosa, para que o mundo se complete sempre em sua evolução, para que espíritos venham à terra, para que o homem tenha nela a sua companheira, para que sejam pais de filhos enviados pela força divina, para que formem uma família, apoio e proteção dos que chegam. E isto é o mais importante da mulher, ser mãe, dar o seu seio, acolher em seu ventre, nutrir com seu sangue um ser em formação, dar, receber e agradecer sempre, estar presente e ausente do seu próprio corpo, e tudo isto, meus irmãos, está escrito, está impresso nas fontes da luz, da paz, do amor. Quem dá a vida não é o Senhor da vida, quem dá a vida cumpre com a vontade expressa do poder divino. 17. Assim como vieram, assim voltarão. Os que estão à espera de um bem só poderão consegui-lo esforçando-se por merecê-lo. A ninguém é dado sem o seu merecimento, portanto, o trabalho é individual e coletivo para o alcance de um bem. No ato do nascimento já recebem o prêmio de aqui estar, é necessário que, no decorrer da sua permanência, possam merecer a recompensa maior pelo trabalho realizado. Estejam atentos, pois, assim como vieram, assim voltarão.
Na floração espontânea acontece o milagre da renovação, um acontecimento espontâneo da natureza. Assim deve ser também o seu coração para que possa estar sempre recompensado por seu próprio trabalho interior, tudo na medida exata da execução da obra. Por curiosidade, estamos registrando um acontecimento na vida do homem que lhe passa, às vezes, sem o mínimo de nota, quando o organismo chega